Você já percebeu que você está o tempo todo com os ombros elevados, como se estivesse carregando alguma coisa, mesmo que não tivesse nada nas mãos? Uma tensão muito grande no pescoço, uma sensação de não conseguir relaxar, mesmo quando você tenta, mesmo quando você baixa os ombros, essa sensação de peso ela nunca vai embora. Existe um padrão muito comum por trás disso, que é uma sensação de que você precisa dar conta de tudo, sustentar, prever, tomar conta para que as coisas nunca saiam do seu controle. É uma sensação de responsabilidade excessiva, como se tivesse uma constante vigilância dentro de você. Isso não acontece por acaso. E para algumas pessoas, esse é um comportamento aprendido desde muito cedo. Quando uma pessoa cresce em ambientes onde faltou a sensação de proteção e segurança, cresceu em ambientes violentos, com negligência, com o abuso de substâncias como drogas e álcool, essa criança aprende a entrar num estado de alerta. Se esse estado de alerta ele acaba durando muito tempo, essa pessoa, essa criança, esse adolescente desenvolve o que a gente chama hoje em dia de transtorno de estresse pós-traumático complexo. Mais importante do que entender esse transtorno é entender a experiência. O que acontece, na verdade, é que essa criança, esse adolescente, aprende que relaxar e soltar é um risco. Então ela aprende a prever comportamentos, a entender o ambiente e não se sente segura. Por não se sentir segura, ela fica o tempo todo lendo o ambiente ao redor para saber se ela está em risco ou não. Infelizmente, isso se torna um comportamento aprendido, um hábito, ou seja, um jeito de existir. E daí fica muito comum que essa pessoa viva em constante alerta e também em constante senso de responsabilidade, porque ela não foi protegida, ela não foi cuidada, então ela precisou aprender à força a ser responsável por si e a cuidar de si quando ainda não tinha condição. Então, na fase adulta, ela fica com essa tensão crônica nos ombros, uma sensação de rigidez muito grande, tanto no emocional, nos pensamentos, quanto no corpo também. Essa tensão, ela vai se localizar principalmente nos ombros, no pescoço, nas escápulas, na mandíbula, na testa aqui, na ruguinha da preocupação que eu tenho também, e na respiração curta. Então essa pessoa geralmente ela tem um transtorno geral, né, o TAG ali, um transtorno generalizado de ansiedade. O corpo acaba aprendendo a se organizar para poder se proteger, porque ele não sentia essa segurança. Então o corpo fica o tempo todo montado para o alerta, montado para o ataque, para se defender. E isso é uma inteligência do corpo. Mas quando esse adulto cresce, ele precisa aprender que não é preciso mais usar esse subterfúgio para existir na vida. E quando esse adulto tenta relaxar, ele não consegue. Por quê? Porque ele não sabe nem do que essa pessoa está se defendendo. Uma coisa muito importante a dizer é que o seu corpo se acostuma com esse sistema porque é uma tentativa inteligente do corpo de cuidar de você. Uma coisa importante que você precisa saber é que esse corpo ele só vai relaxar e desligar esse estado de alerta quando ele receber aquilo que não foi recebido na infância, que é essa sensação profunda de segurança e de proteção. Só que essa sensação de proteção e de segurança, ela não vai vir mais de alguma coisa de fora. Ela precisa ser construída a partir de dentro. Então a gente precisa fazer um movimento de mostrar para o nosso corpo, para o emocional e para aquela sensação guardada que ficou lá atrás da sua criança interna, que agora você é possível de oferecer para você tudo aquilo que não foi recebido na infância,
que é o cuidado, a proteção e o amparo. Eu também sou uma criança que cresceu num ambiente violento e com negligência e desenvolvi o TEPT-C, que é o transtorno de estresse pós-traumático complexo, que deixa a gente nesse estado de alerta permanente. E algo que eu aprendi recentemente com a minha psicanalista, que fez toda a diferença para mim, que eu dou essa dica aqui para você, é que eu não preciso prever os perigos que vão acontecer na minha vida. Não é através do controle que essa sensação de segurança ela vai se instalar no meu sistema. O que me dá a sensação de segurança permanente é saber que hoje em dia eu sou uma adulta que vai saber lidar com qualquer circunstância que acontecer na minha vida. Ou seja, eu sou capaz de lidar com qualquer perigo ou qualquer situação que aconteça no mundo lá fora. Eu sou adulta, eu sou grande e vou saber resolver mesmo sem prever e sem controlar tudo. Eu posso me sentir segura, pois eu tenho condições de lidar com qualquer coisa que aparecer na minha frente. Então, essa é uma das coisas que precisa repetir na sua mente para que você sinta essa segurança. Você vai saber lidar com o inesperado, você não precisa controlar todas as circunstâncias ao seu redor e você vai saber lidar com tudo que aparecer na sua vida. Sim, você está segura, seguro dentro de você. Sim, você pode relaxar. Dentro dessa sensação, dessa base de autossegurança, eu quero apresentar para você o conceito filosófico de ahimsa. Ahimsa significa não violência. Lá na filosofia do yoga, no Yoga Sutra, onde a gente aprende um dos comportamentos muito importantes de todo praticante de yoga. A gente precisa aprender a praticar ahimsa, a não violência. Mas eu sou uma das pessoas que acredita que tudo que a gente faz para dentro, a gente faz para fora. Então, aprendendo a aplicar a ahimsa, a não violência na sua vida, a confiança, o relaxamento, você vai saber aplicar a ahimsa também no seu comportamento com as outras pessoas, com os animais, com as circunstâncias ao seu redor. Então, existe uma lição muito importante de ahimsa aqui. A lição de que você não precisa estar se defendendo o tempo todo, que você pode relaxar o seu corpo, que você pode relaxar na sua presença e no momento que surgir qualquer coisa que você precise se defender, que você precise argumentar, que você precise se posicionar, você vai ter subterfúgios, você vai ter energia corporal para agir naquele momento. Mas esse estado permanente de alerta, ele não precisa mais acontecer, ou seja, você aprende a viver num estado de relaxamento confiante e de que no momento certo você vai saber aplicar a autodefesa, né? O momento ali de fazer aquela barreira de contenção. Aqui você não chega a dar limites, não é verdade? Mas para viver no seu dia a dia, você pode aprender a relaxar, baixar o nível de cortisol e se apresentar no mundo de uma maneira mais autoconfiante, mais presente e relaxadamente alerta. Então, na prática dessa semana, é isso que a gente vai aprender. A gente vai aprender a relaxar o nosso corpo, confiar um pouco mais através dessa sensação de autossegurança, ou seja, você vai aprender que sim, você está segura dentro do seu corpo e que a partir dessa sensação de segurança, você pode aplicar a ahimsa, a não violência, ou seja, o relaxamento, o cortisol baixo, a sensação de confiança e de que sim, você pode relaxar dentro do seu mundo e dentro de você.
Se isso faz sentido para você e você precisa também relaxar esse estado de alerta constante, eu tenho uma prática de yoga perfeita para você na plataforma do Hotmart, onde eu coloco todas as práticas de yoga. Se você está precisando desmontar esse esquema de alerta crônico, se você também tem TEPT complexo como eu, clica aqui embaixo que eu vou mostrar para você como a gente pode desmontar esse esquema, porque é uma prática que vai reprogramar o nosso cérebro também para existir nesse mundo. Então clica aqui embaixo, entra lá no estúdio de yoga do Pranamida, faça essa prática comigo. Eu estou esperando o seu comentário para saber, né, como que foi essa prática para você. E eu deixo aqui uma pergunta também. Você sente que você está nesse alerta crônico, que você está o tempo todo esperando que o pior aconteça para poder se proteger? Me diz aqui se você também tem TEPT crônico, né? TEPT complexo como eu, e como isso reflete na sua vida. Eu espero você então lá na nossa prática de yoga. Até!